Olá, tudo bem? Eu sou o professor Renner Carvalho, da disciplina de Educação Física, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre melhoria e manutenções das aptidões físicas. Vamos lá? Os componentes da aptidão física. É importante atentar para esse quadro aqui, tá? São dois quadros que relatam dois momentos diferentes, dois componentes diferentes da aptidão física. O primeiro quadro, à esquerda, mais ao canto do vídeo, ele fala da aptidão cardiovascular. Logo abaixo fala da força muscular. Depois a composição corporal e a flexibilidade. Esses componentes são relacionados à saúde. À direita, mais ao centro do nosso vídeo, nós temos os componentes da aptidão física relacionados à habilidade. E aí nós vamos ter a agilidade, o equilíbrio, a coordenação, a velocidade e o tempo de reação. Percebam que o primeiro, ele é mais geral, fala de maiores grupos musculares, e o segundo quadro citado, ele é mais específico. Tá? Equilíbrio, agilidade, velocidade, tempo de reação, são coisas diferentes, são componentes diferentes, mas da mesma aptidão física, e o ideal é que o ser humano consiga desenvolver no seu corpo todos esses componentes, todas essas relações aí relacionadas à saúde, né, e à habilidade. Mas vamos seguir em frente. O que é a aptidão física? É isso que a gente precisa entender nesse primeiro momento. A aptidão física, ela é a capacidade que uma pessoa possui de praticar atividades físicas em segurança, evitando o risco de sofrer problemas de saúde ou lesões. Isso é, em geral, o que é aptidão física. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que aptidão física é a capacidade de realização de atividade física ou muscular de maneira satisfatória. Mas toda vez que eu estou fazendo uma atividade física, eu estou recrutando para isso grupamentos musculares. Então é basicamente aquilo que já tinha dito no parágrafo anterior. Aqui é o significado, é um conceito de aptidão física. Mas para que serve? Para que serve essa aptidão física? Por que eu tenho que ter aptidão física? Por que eu tenho que ter aquelas relações, aqueles componentes do meu corpo? A confirmação de que o indivíduo possui aptidão física pode ser usada em diversas situações do dia a dia. Vamos lá, uma aplicação muito comum é a confirmação exigida por entidades esportivas, academias e alguns concursos. Eles fazem um teste de aptidão física para saber se você vai continuar no trabalho ou não, para ver se você vai ser contratado ou não. E aí você com certeza já ouviu falar de vários testes de aptidão física, ou amigos seus, vizinhos, parentes seus, que passaram em algum concurso, na parte teórica, fizeram as provas, mas que ainda precisa fazer ou que precisaram fazer um teste de aptidão física, que envolve todas aquelas relações citadas no início da aula. Como melhorar e manter o seu condicionamento físico? Ali a imagem fala de vida ativa. Isso é o ponto principal. Nós temos que ter uma vida ativa, uma vida com atividade física e exercício físico. Vamos a um texto aqui que é bem mais interessante e explicativo se vocês conseguirem visualizar. Agora a gente vai ver como melhorar. Primeira coisa é manter uma vida ativa, mesmo não estando matriculado, você não tendo dinheiro para estar em uma academia, praticando alguma coisa assim, você precisa fazer caminhada, pode ser feito da sua casa até a escola, pode, se você já trabalha ou se você tem alguma ajuda seus pais de alguma forma, pode ser até esse trabalho, pode ser passeando com um animal de estimação, né, o cachorrinho normalmente, tá? Tudo isso é uma forma de manter a sua vida ativa. Pratique uma atividade física regularmente, mesmo que seja ao menos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana já é um início muito bom. Ainda não é o ideal, mas já é muito bom. Você não pode ficar parado. A vida ativa é que nos leva à melhora da aptidão física. Procure se alimentar corretamente. Alimentação balanceada com fibras, carboidratos, proteínas e pouca quantidade de gordura irá ajudar muito a manter o seu peso corporal e de manter equilibrado. Então percebam que já tem 3 itens muito importantes para a vida ativa aí e para a melhora
da aptidão física, do seu condicionamento físico, né? E aí vamos lá. Certifique-se de que haja um repouso apropriado. Você está descansando após uma atividade? Você está conseguindo dormir bem? Está acordando numa hora boa e indo dormir, descansando o seu corpo numa hora boa? Hidratação adequada é fundamental. Está praticando atividade física, está praticando exercício físico com frequência, mais de 2 vezes por semana? Hidratação ela é fundamental, tá? Os seus processos fisiológicos eles precisam dessa hidratação. Não tem como você fazer uma atividade física sem uma hidratação. Pode ser somente com água? É o ideal. Você não precisa de uma outra coisa. A água é o ideal. Não precisa estar gastando, comprando algumas coisas que você vê por aí, algumas propagandas, né? E aí pensando que somente aquilo ali vai te hidratar. Não é necessário. A água é fundamental. Se o teu problema que impede você seguir um plano de treinamento for a falta de tempo, por exemplo, invista em atividades físicas mais vigorosas. O que quer dizer com isso? Você não tem tempo para estar indo em uma academia, você não tem tempo para participar de uma modalidade que acontece próximo da sua casa, porque lá dura em torno de 1 hora e isso vai tomar um tempo seu muito grande. Então, você pode fazer em casa, com menos tempo, mas atividades mais vigorosas. O que isso vai fazer? Aumentar o seu gasto calórico, tá? E vai contribuir para a melhora do seu condicionamento físico. Percebam que tem várias formas de você manter e melhorar a sua aptidão física, né? Em sua rotina de treinos, inclua exercícios cardiorrespiratórios. Professor, o que são exercícios cardiorrespiratórios? Uma hidroginástica, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma natação. Eu estou começando, então comece caminhando. Hidroginástica é o ideal, né? Porém, talvez você não tenha disponibilidade, mas devido à ausência do impacto, né, a atividade de baixo impacto, ela seria o ideal para início. Não dá para fazer hidroginástica, comece fazendo uma caminhada, uma corrida, não tem problema nenhum, tá? Um treinamento funcional leve se você consegue montar na sua casa, ok? Porém, você precisa, e é o item a seguir, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, pois o álcool no organismo influencia negativamente. Eu sei que nessa fase que vocês estão agora, há uma oferta para vocês muito grande de bebidas alcoólicas, né? E uma procura, uma descoberta, uma curiosidade sobre bebidas alcoólicas. Mas se você pretende ter um corpo legal, ter uma saúde, pretende se cuidar e não adoecer tão rápido, não ficar doente por qualquer mudança climática, por exemplo, que é o que acontece muito no nosso estado, você precisa evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. O texto, ele fala, as funções metabólicas e fisiológicas que são essenciais para as performances físicas, né, são prejudicadas. A ingestão de álcool, ela interfere na absorção e a utilização de carboidratos no batimento e no rendimento cardíaco, no fluxo sanguíneo muscular também. Ou seja, ela dificulta até o fluxo sanguíneo no seu corpo. Isso vai te prejudicar. Então, evite ingestão de bebida alcoólica, principalmente na fase que vocês estão, na idade que vocês estão agora. Vamos lá. Após iniciar um programa de exercícios, controle a sua ansiedade para esperar resultados. O que é isso? Eu começo a fazer uma atividade física hoje, eu espero que na próxima semana, ou no máximo em 2 semanas, o meu corpo já esteja totalmente modificado, assim como a gente vê na TV ou pessoas que já estão treinando há muito tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu corpo ele não vai mudar de uma hora para outra. A sua genética não te permite isso. Tá? Pode ser que, mas o meu colega começou a treinar e muito rápido houve um ganho para ele, porque a genética dele permitiu isso. Aí, se você tem uma genética boa, se o seu corpo responde bem, você vai haver um ganho. Mas você perceba com o seu colega que ele levou um certo tempo para fazer isso. A não ser que ele tenha usado alguma coisa, né, ruim para o corpo dele, algum produto, né, algum tipo de suplemento, alguma coisa assim, aí tá... esteroides, alguma coisa assim, e que não é legal. Anabolizantes não é legal e é até proibido, vocês sabem disso. Exercite-se, de preferência, com a orientação de um bom profissional de educação física. Esse ponto é ideal. Não comece fazendo por fazer, porque você viu alguém fazendo, porque alguém te sugeriu,
porque você viu, baixou um aplicativo no seu celular somente por isso, tá? Você precisa perguntar, tem algum problema em ter algum aplicativo no seu celular? Não, não tem problema. O problema é que se você somente utilizar isso sem a orientação de um profissional, você pode se lesionar, tá? E aí, assim, não perceber que está lesionado, continuar fazendo uma atividade física e acontecer um aumento dessa lesão, e essa lesão aumentar no seu corpo, né? Porque o exercício físico em si, ele causa no seu corpo microlesões. Naquele repouso que foi citado anteriormente, é onde acontece o ganho. Então, eu fiz uma atividade física mais vigorosa hoje, por exemplo, eu preciso descansar o meu corpo, aquele grupamento muscular, eu não vou trabalhar ele amanhã. Por quê? Porque ele precisa se recuperar. É por isso que fala daquele repouso lá, tá? Para que aconteça um ganho, tem que haver repouso. Aí você não procurou um profissional de educação física, está seguindo porque alguém comentou com você somente, né? Tá fazendo a atividade física do seu jeito, daqui a pouco você se lesiona, tem microlesão e essa pode virar uma lesão maior, né? Uma macro, e aí isso passar para um grupamento muscular seu e impedir de você continuar fazendo treinamento e até ter uma vida saudável, tendo que tomar remédios para curar isso aí, podendo ter investido um tempinho a mais e uma atenção maior em um profissional de educação física. Cuidados e restrições para mantermos condicionado. Vamos lá. Primeira coisa, aquecimento. Toda atividade física nós temos que fazer aquecimento. Isso é fundamental para todas as atividades, tá? Não há como você começar a fazer atividade física sem fazer um aquecimento, tá? Ele pode ser orgânico ou pode ser articular. O orgânico através de uma caminhada leve, trote, alguma coisa assim. O articular com rotações das principais articulações. Roupas e calçados adequados. É fundamental utilizar roupas elásticas que não limitem seus movimentos e que permitam a transpiração corporal. Os calçados deverão ser adequados, tá? De preferência antiderrapantes e com sistema de anti-impacto. Respeito às restrições individuais. Você tem que analisar o seu corpo para não ter nenhuma lesão, aquilo que a gente já falou agora há pouco, né? E outras pessoas que você vai fazer atividade com ela, se for uma atividade em grupo. Hidratação e controle da temperatura é o ideal, nós já falamos no início, tá? Temos que fazer sim, temos que se hidratar. Nutrição adequada, alimentação, tem que ter uma alimentação boa para recuperação, tá? Orientação de um bom profissional, sempre tem que ter um profissional nos acompanhando, não dá para fazer só, ok? Em resumo, ó, bom condicionamento físico, mesmo treinando para competição. As pessoas que têm um bom condicionamento físico têm que trabalhar esses componentes, executar um bom plano de treinamento físico, aquecimento, isso aqui é necessário lembrar, hidratar-se, usar roupas e sapatos adequados, se alimentar e repousar corretamente e pedir a orientação de um profissional de educação física, ok? Depois de tudo isso que foi apresentado, nós podemos concluir que uma pessoa bem condicionada fica mais apta para a vida. Ela dorme melhor, ela tem um melhor humor, né? Diminui a incidência de doença, ok? Tudo isso, aqueles benefícios que a gente já citou anteriormente. Essa é uma dinâmica interativa, tá? A busca por uma melhoria da qualidade de vida exige que as pessoas procurem por um aprimoramento de sua aptidão física e para isso é necessário que sejam incorporadas atividades cotidianas de trabalho e séries de exercício, sejam adotados horários fixos para a execução de exercícios corporais além da genética apropriada, haja dedicação predominante à prática de exercício de musculação em relação aos exercícios físicos, haja estímulo ao indivíduo e tenha prioridade no programa de treinamento. Essa é a resposta porque o trecho trabalha a questão da aptidão física, como se garante esse resultado, né? Podendo ser através de exercícios físicos e também da genética. Dessa forma, o indivíduo necessita de estímulo para realizar suas atividades físicas sem ultrapassar a capacidade corporal. Aqui foram algumas bibliografias usadas nessa apresentação na aula de hoje. Grande abraço a todos. Não esqueçam, essas aulas estão disponíveis na plataforma Eduque.